visão. E hoje nós vamos resolver uma questão anterior da prova de 2011 da Escola de Especialistas da Aeronáutica, uma questão envolvendo conceitos de circuitos elétricos, resistências equivalentes, lei de Ohm, que agora nós vamos resolver, tá? Pega a visão, aqui questão dada. Aqui, pessoal, nós temos essa questão de número 62 da nossa prova da Escola de Especialistas da Aeronáutica do ano de 2011. Nós temos aqui uma bateria de 6 volts. Nós temos aqui um resistor de 1 kΩ. Vamos prosseguir onde está a setinha. Outro resistor de 2 kΩ. Tá? Outros 2 resistores, cada um de 3 kΩ. E o examinador ele pergunta para a gente qual é o valor da corrente medida pelo amperímetro, aqui pelo nosso A. Tá? A nossa corrente total, eu chamei de corrente I, ela ao prosseguir no nosso circuito, ela vai fazer 3 subdivisões. Uma corrente que eu chamei de I1, que ela vai passar pelo resistor de 1 kΩ, outra que eu chamei de I2, que vai passar pelo amperímetro e pelo par de resistências, cada qual de 3 kΩ, e uma corrente I3 que vai passar pelo resistor de 2 kΩ, e ele pergunta para a gente qual o valor, tá, da nossa corrente I2. Pessoal, aqui nós temos o seguinte, é fácil perceber a necessidade do cálculo de I, ou seja, para a gente, antes da gente querer achar I1, I3 do I2, se necessário for achar I1 e I3, na medida que nós somos perguntados o valor de I2, tá? Nós primeiro precisamos achar qual o valor dessa corrente, tá? Vamos prosseguir para o próximo slide. Aqui, pessoal, eu montei um outro sisteminha com esses sóizinhos e esses polígonos aqui do fundo preto. Percebem o seguinte, entre cada solzinho desse não há resistência, ou seja, pela nossa primeira lei de Ohm, que é a diferença de potencial igual a resistência vezes a intensidade de corrente elétrica. Se não há resistência, não há diferença de potencial, ou seja, cada pontinho desse marcado com esse solzinho, nós chamamos ele de ponto A nesse nosso esqueminha aqui abaixo. Está aqui o nosso ponto A. E cada polígonozinho desse aqui, de fundinho preto, nós chamamos de ponto B. Não há diferença de potencial em cada um deles. A diferença de potencial entre A e B é fácil perceber, gente, se a gente pudesse mais um solzinho aqui e mais um polígonozinho aqui, que essa diferença de potencial ela equivale à diferença de potencial da nossa bateria, ou seja, os nossos 6 volts. Ok, pessoal? Daqui nós temos aqui A e B, e para o nosso cálculo da corrente total do nosso I, pessoal, nós precisamos do seguinte, nós precisamos da resistência equivalente, ou seja, nós temos a diferença de potencial, nós temos como calcular a resistência equivalente com base nos valores que foram dados para a gente no nosso desenho, e a gente vai precisar calcular a intensidade agora. Então, vamos lá calcular a nossa resistência equivalente. Primeiro, pessoal, R1 e R2 eles estão sobre a mesma diferença de potencial, ou seja, estão conectados em paralelo, beleza? Show de bola. Agora, as nossas duas resistências de 3 kΩ, tá? Elas estão conectadas em série. Pessoal, a gente pode imaginar um outro circuito com outra resistência aqui, que eu chamei ela de requilinha, série R3, R4, ou seja, uma resistência equivalente nova em série de R3, R4. Pessoal, já de domínio público, tá? Todo mundo já decorou esse negócio, que a resistência equivalente em resistores em série é somar o valor de cada resistência. Pessoal, existe uma prova disso. Você que tem dificuldade com esse assunto, você não precisa decorar. Vai no Instagram, tu pega a visão, em 1 minuto, na nossa série, eu vou explicar o porquê das fórmulas, tá? Entre resistências equivalentes em paralelo e resistências equivalentes em série. Ou seja, requilinha em série, R3, R4, 3 kΩ cada uma, somando 3 mais 3, meia dúzia, 6 kΩ. Ok, pessoal? Então nós vamos ter um sistema entre A e B, e esse A e B, nós vamos ter o quê, pessoal? Um resistor de 1 aqui, outro de 2 e outro de meia dúzia. Vamos prosseguir com as nossas contas. Aqui, pessoal, 1 sobre a resistência equivalente, nós estamos usando agora a fórmula dos resistores em série, em paralelo, perdão, da resistência equivalente entre 3 resistores em paralelo.
1 sobre 1 kΩ, mais 1 sobre 2 kΩ, mais 1 sobre meia dúzia quilômetros, nós temos a resistência equivalente 0,6 kΩ, tá ok? Primeira lei de Ohm. U, diferença potencial, que é a da nossa bateria de 6 volts, é igual à resistência equivalente, que nós já sabemos, de 6,0,62 kΩ, multiplicado pela intensidade corrente, que é o valor que nós estamos procurando. Ou seja, pessoal, nossa 6 volts é igual a 0,62 kΩ, multiplicado pela nossa intensidade corrente. Pessoal, vamos para a análise dimensional. Pega a visão. Aqui, galera, 0,6 quiloohms, e aqui nós temos volts. Olha a análise dimensional. O volt, ele é o produto de ohm por ampere. 1 volt é a diferença de potencial entre dentro de uma resistência de 1 ohm, que passa uma corrente de 1 ampere. Se aqui nós temos quilo, toda vez que nós temos quilo é 1000, é 10 a cubo. Aqui nós temos que ter um 10 a menos 3, pessoal. Tá? Um 10 a menos 3 para cancelar o quilo com um 10 a menos 3 aqui. E aqui nós chegamos na ordem de grandeza do volt, na ordem de grandeza da unidade, pessoal. Ou seja, a nossa intensidade corrente é I igual a 10 miliampere. Mili, porque mili é 10 a menos 3. 10 a menos 3, 10 menos 3, legal? Vai cortar com esse K de quilo. Pessoal, pega a visão. A intensidade da corrente elétrica é inversamente proporcional à resistência equivalente do caminho pelo qual ela passa. Olha o bizu, pessoal. Olha o macete que nós temos aqui que eu vou passar para vocês. Decorem esse para ajudar vocês no caminho da aprovação. Aqui nós temos aqui 1 sobre REC paralelo, tá? R1, R2. Ou seja, nós temos aqui, nós reformulamos um segundo circuito elétrico de maneira estratégica para do que nós achássemos, para a gente achar o valor de I2. Pessoal, aqui no nosso valor de I2, nós temos aqui a resistência equivalente paralela R1 R2, a resistência de 6 kΩ e a diferença de potencial de um novo circuito de 6 volts. Galera, o que é que a gente vai fazer aqui? Nós construímos esse novo circuito com a intenção de não sermos obrigados, tá, a calcular o nosso I1 e o nosso I3 para a gente ganhar tempo na hora da prova, para a gente ter uma solução ágil que consiga resolver os nossos problemas com eficiência maior. Ou seja, 1 sobre REC duas linhas, ou seja, é a resistência equivalente do par de resistores de 1 kΩ e 2 kΩ em paralelo. 1 sobre 1 mais 1 sobre 2, REC duas linhas igual a 2 terços de quilo ohm. Ok, pessoal? Vamos prosseguir para o nosso próximo slide. Olha aqui, nós temos 2 terços de quilo ohm e nossos 6 quilo ohms. Ou seja, nós temos 2 terços de K, 2 terços de uma parte, 2 terços de parte do que quer que seja, tá? No nosso caso, parte corrente, presta atenção, 2 terços de K, que é uma nova variável que eu criei agora no nosso problema, 2 terços de K, e aqui nós temos um 6K. 2 terços de K, 6K. Aqui, pessoal, nós queremos achar o valor de K. 2 terços de K, de partes decorrentes, que é uma variável que eu acabei de criar aqui, tá? Mais 6K, que é um K de partes decorrentes, é igual a 10 miliampere, que é a corrente total que passa pelo nosso sistema. Professor, você falou que é inversamente proporcional à resistência equivalente de onde ela passa. Pessoal, daqui, quando a gente chega nesses 2 resistores em paralelo, nós vamos trocar as partes. Ou seja, aqui onde passava de 6 kΩ, nós vamos colocar 2 terços de K. E aqui, 6K. Aqui, resistência maior. Ou seja, uma intensidade corrente menor. Aqui, nós temos a resistência menor. A intensidade corrente sobe. Por quê? Porque a diferença de potencial é igual. Ou seja,
Aqui nós achamos dessa conta para essa conta o valor da parte decorrente, tá? Dessa parte decorrente, desse K, nós conseguimos 2/3 de K, que é o valor de I2, onde vai passar pelos dois resistores de 6, de cada um de 3 kΩ. Gabarito, letra A. Deus no controle, coronavírus não encosta.